Bom, em uma passagem quente, Tarcísio foi aplaudido ao acusar Haddad de ter subido em um palco na favela do Moinho com uma mulher suspeita de comandar o tráfico no local. E aí Haddad falou para o governador que estava sendo deselegante e falou: baixa essa bola, vamos assistir esse trecho. Por sinal, nós temos uma cena ruim, que é a cena de membros do poder, inclusive o doutor Fernando Haddad, no palco com a traficante que comandava o tráfico na favela do Moinho, depois da operação. Nós temos coragem para resolver o problema. Ô Tarcísio, que deselegância, rapaz. Acho que eu vou saber quem é do tráfico. Você acha que eu conheço o tráfico como você conhece? Se você sabia que ela era uma traficante, por que você não foi lá prender? Então você respeita, baixa essa bola. E aí, hein, Carla? Eu acho que esse foi o momento do Haddad mais nervoso, né? Porque, e eu acho que o Josias pontuou bem, na hora de atacar a questão do boné do Trump, o Haddad pegou leve com o Tarcísio, porque ele nem cita, né? Ele fala, é a hora de botar o boné certo. Ele poupa mesmo um pouco o Tarcísio. E aí, pegando também a questão do Campos Neto, o Haddad, ele tem, com o escândalo do Banco Master, pessoalmente, uma vacina muito importante, porque como ministro da Fazenda, ele nunca recebeu o caro, ele mostrou ali, né, fez reuniões com o Banco Central para olhar esse problema de perto, e ele fala da gravidade da crise do Master, a despeito do envolvimento também de integrantes do PT com esse escândalo. Então, é uma pedrada, digamos assim, que ele pode dar no Tarcísio, tentando, principalmente no final, ele fala sobre a questão do investimento do filme Dark Horse e do pedido de dinheiro do Flávio, mas ele fala ali no final, meio en passant, também deixou passar. Nessa questão do traficante, que daí foi o ponto que eu acho que o Haddad mostrou ali um pouquinho mais de disposição para o embate, é até curioso, né, Fabiola, porque entre os petistas eles costumam dizer, né, que o Haddad é esse estilo professor, inclusive já rendeu brigas públicas do próprio presidente Lula, né, dizendo para o Haddad que ele tinha que deixar um pouco os livros de lado e ser mais combativo. Nesse momento que ele é mais combativo, numa área importantíssima, que é uma área que, tanto na esfera federal e como aqui na esfera estadual, tem um potencial de atrair o voto do eleitor. A segurança pública é um tema que ganhou nos últimos anos um espaço muito importante na vida das pessoas. Há uma preocupação com o aumento de violência. A Thaís citou aí os dados de feminicídio também, que é algo que, dentro desse eleitorado feminino, que os candidatos tanto disputam, é algo que a gente olha com cuidado. Enfim, acho que foi um momento quente ali, que foi um dos poucos momentos também, Fabiola, que a gente viu ali, né? Você sabe bem que você participa de debates há anos, que teve as manifestações das torcidas na plateia, né? De um lado, o Tarcísio, na hora que ele faz a acusação, você estava com uma traficante no palanque, e o Haddad vem falando que deselegante. E esse que deselegante é até um jeito curioso, né, do enfrentamento. O Haddad e o Tarcísio, em outros debates que fizeram na eleição passada, tinha muito isso, esse embate elegante entre os dois, né? E aí o Tarcísio, o Haddad mostra aí que rebate de uma forma boa nesse momento, né? Rebate dizendo para o Tarcísio, se o senhor como governador deixou lá e não prendeu uma traficante, tem alguma coisa errada, eu não sei quem é traficante. Foi um momento em que a torcida do Haddad se manifesta, porque foi uma reação, digamos assim, um pouco mais enfática do ex-ministro da Fazenda. Agora, faltou ali um pouquinho mais de pulso em outras questões. Acho que a fala, talvez, além dessa, a mais dura de Haddad foi no final, nas considerações finais, em que ele faz ali com um pouco mais de veemência ali as críticas ao governador. E de resto, foi muito bola de um lado, cada um falando para sua bolha, sem grandes emoções, Fabiola. Existe nessa pegadinha aí do Tarcísio, né, Josias, de jogar, né, a esquerda, o PT, ao lado do crime, né? A gente vem acompanhando esse discurso e ele joga aí, e aí o Tarcísio responde dessa maneira. Por que você não foi lá prender? Como é que eu vou saber que a pessoa é traficante? Eu não conheço, né, o traficante. Será que com essa resposta ele isola esse assunto, ô Josias? E até que ponto também isso pode ser colado a Haddad, essa tentativa do Tarcísio de fazer isso? A resposta do Haddad para o Tarcísio foi adequada nesse momento, não? Acho que sim, foi adequada, inclusive no timbre um pouco mais elevado. Não ficou entendido aí, Fabiola? Nós assistimos ontem a um debate de alto nível.
duas pessoas preparadas, que estavam ali para debater a sério assuntos que interessavam o eleitor de São Paulo e fizeram isso com um olhar voltado, por vezes, para a cena federal. Mas foi um debate de alto nível. O Tarcísio poderia, inclusive, nem ter comparecido, está bem nas pesquisas. O formato ajudou também a realização do debate, porque os candidatos que estão ali frequentando o rodapé das pesquisas pertencem a partidos que não têm representação no Congresso que justifique o convite para o debate, então antecipou-se o segundo turno para o primeiro, foi um debate entre os dois candidatos que o eleitor está interessado em ouvir. Agora, mesmo num debate de alto nível, ninguém está livre de um soco no baço, que foi o que o Tarcísio fez em relação ao Haddad. Ele deu um soco no baço do Haddad. O que ele fez é um jogo baixo, que não é próprio do estilo do Tarcísio, mas ele foi como que, em certos momentos do debate, emparedado pelo Haddad e ficou na defensiva no debate sobre segurança pública, no debate sobre privatizações, privatização da Sabesp, concessão dos trilhos do Estado de São Paulo, ficou também na defensiva em relação aos pedágios, e chegou um momento, aqui estava se discutindo a questão o fim, ou o hipotético fim da Cracolândia e a ação que o governo do Estado de São Paulo teve na favela do Moinho. Os traficantes que operavam na área da Cracolândia realizavam ali os seus crimes e iam contabilizar os lucros na favela do Moinho. E essa favela foi retirada do local, foi removida, as pessoas ganharam casas populares em outras áreas da cidade. Isso tudo se fez com uma parceria com o governo federal. Parceria que nem sempre o Tarcísio de Freitas reconhece. O Fernando Haddad colocou o dedo nessa ferida, o terreno era do governo federal, que teve que cedê-lo ao Estado, e o governo liberou verbas federais para a remoção das pessoas que estavam na favela do Moinho. E, de resto, o Haddad também foi delicado com o Tarcísio nesse aspecto, porque, francamente, a Cracolândia não foi eliminada, apenas foi dispersa. Hoje há pessoas que consomem crack em diferentes pontos da cidade. Então, eliminou-se aquela concentração, mas o problema não pode ser considerado como eliminado. E aí o Tarcísio, incomodado, disse, e ele se referiu a um evento, Fabiola, em que o Haddad não estava só. Era uma agenda do governo federal, lá estava inclusive o Lula. E dividiram ali a cena nesse dia, nessa agenda, com uma personagem chamada Alessandra Moja, que estava lá se apresentando como líder comunitária, e ela foi presa numa operação, na sequência, uma operação até coordenada pelo Ministério Público de São Paulo, contra o crime organizado, e ela é irmã do sujeito chamado Leonardo Moja, que é conhecido como Léo do Moinho, que é apontado como chefe do tráfico ali naquela região da Cracolândia. Agora, não é correto o governador, óbvio que se o Lula soubesse, que se o Tarcísio, se o Fernando Haddad soubesse que estavam do lado de uma hipotética líder comunitária, que em verdade era irmã e cúmplice, porque foi presa depois de um traficante, eles não teriam se deixado filmar e fotografar de forma graciosa como fizeram naquela agenda, né? E aí o Haddad falou, olha, pediu respeito, né? Porque e aí chamou o Tarcísio às falas, né? Porque não foi lá prender, se tinha conhecimento, e aí fez uma ironia, né? Não tenho tanto conhecimento com traficantes quanto você tem e tal. Então foi um momento triste de um debate elevado, Fabiola. Como disse, mesmo em debates elevados, é possível que um dos contendores desfira um soco no baço do outro.
Mas diante dos últimos escândalos que o Brasil enfrenta, né, há muitos e muitos escândalos, a gente já ouviu aqui, inclusive quem está investigando o Banco Master, e fala assim, o próprio promotor, né, que a gente já recebeu aqui, o Gaquia, falando sobre o tamanho do crime, o envolvimento dos políticos e gente que a gente fala, mas nem parecia que era tão criminoso e é. Essa é uma coisa delicada, né, Thaís? É interessante esse momento do debate, que foi o momento mais quente, que aí eles estão falando de uma traficante, tirou uma foto, e os outros criminosos que desfilam por aí tranquilamente no palanque dos políticos, né? E a gente vê aí pelos estados brasileiros, candidatos à presidência, ao estado, candidatos ao Senado, que inclusive são apontados, né, como suspeitos de crimes muito graves, de roubo do dinheiro público. Como é que isso vai ser tratado? Será que o eleitor se importa ou já nem sei mais? Como é que é? Então, eu acho que tem uma diferença muito grande quando o político está associado a crimes que a gente costumava chamar, não sei se apropriadamente ou não, de colarinho branco, corrupção e desvio, lavagem, enfim, e crimes violentos, né? Então, até em relação a isso, o Tarcísio, em outro momento, diz que quando o Haddad parte para cima dele em relação à política de segurança pública, o Tarcísio responde dizendo que havia um vereador do Partido dos Trabalhadores suspeito de ter ligações com o PCC. Eu acho que quando se faz associação de um político com facção do crime organizado e com crime violento, você tende a ter um desgaste muito mais importante do que um desgaste relacionado a crimes de corrupção. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, minimizando esses crimes financeiros, vamos chamar assim. Muito pelo contrário, eu acho que eles são corrosivos, né, da República Brasileira e do poder da democracia de maneira mais geral, mas os crimes violentos dão medo na população. Então, quando se associa o Flávio Bolsonaro a milicianos como o André da Nóbrega, que ele homenageou, e outros, você está mostrando para o eleitorado que o grupo político que ascende ou não ao poder pode beneficiar ou não milícias e facções. Então, é isso que o Tarcísio tenta fazer em relação ao Haddad também, tentar associar um crime violento. Então, eu acho que esse é o grande assunto da política, nem é dessa eleição, tá? Para mim, é o assunto da política nacional. É a infiltração do crime organizado em diversas esferas formais de poder, política e economia. Então, a lavagem de dinheiro feita pelas facções criminosas através de setores formais da economia, que com isso vão obtendo e fornecendo benefícios para políticos. Então, aqui vamos falar do PCC com a Carbono Oculto, né, que descobriu todo um esquema de lavagem e sonegação nos postos de combustíveis, através de pseudo-refinarias, que são grandes devedoras, no caso a Refit, que tem relações próximas, segundo investigações da Polícia Federal, com senadores como Ciro Nogueira. Este é o grande problema nacional do momento, né? E aí, fazer toda essa cadeia ficar clara para a população será determinante para o futuro deste país, em abrir mais portas para infiltração do crime organizado ou não. Isso é muito difícil de comunicar, mas é muito fundamental. Então, vai ser essa a diferença na campanha, entre falar de escândalo de corrupção de uma maneira mais genérica e falar de crime organizado. Bom, é claro que nesses debates e nesses discursos políticos, eles cometem vários erros, falam números errados. E aí, por isso que a gente tem o UOL Confere, também está entre as nossas reportagens mais lidas na nossa página, o UOL Confere desse debate. Por exemplo, o Tarcísio errou ao falar de educação, mas acertou dados de segurança pública. Já Haddad errou ao falar da renegociação da dívida da cidade de São Paulo, mas acertou sobre educação. O governador Tarcísio comemorou o fim da Cracolândia diversas vezes, mas a concentração de usuários não deixou de existir. Basta você circular pelo centro de São Paulo, você vai ver vários, né? Eu vejo aqui inclusive debaixo do Minhocão, tá uma pequena Cracolândia lá, que quase todos os dias ela é montada, depois eles vão lá, tiram e vão se espalhando pela cidade. Haddad falou que quem renegociou a dívida de São Paulo foi ele na época da presidente Dilma, que ele reduziu 80 bilhões para 30 bilhões de reais.
a dívida de São Paulo. Os valores, no entanto, são bem diferentes. A dívida caiu de 74 para 27 bilhões e meio. Então tá lá, o UOL confere para você também checar lá o que estava certo, o que estava errado. A gente conferiu falas, então tem coisa enganosa, tem coisa que é mentirosa, tem coisa que é exagerada e tem coisa que é verdadeira. Então a gente tem que colocar tudo no seu lugar.